No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito na atualidade. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e confiram lá os nossos conteúdos na área da tecnologia, política, entretenimento, na área do direito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje é a sucessão pós-mortem por prole eventual. Vamos imaginar a seguinte situação: o homem deixa seu material genético, por algum motivo ele vem a falecer, e a viúva pode vir a se utilizar desse material para que um novo herdeiro surja no mundo. Para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o tema, o nosso convidado de hoje é o doutor Miguel Carlos Cristiano. O doutor Miguel é professor universitário da Universidade Campos Sales, nas áreas do Direito Civil e Processo Civil, professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Civil da ESA e do curso Legale, e também tem livros publicados, resoluções de questões de direito civil e prática jurídica. Doutor Miguel, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, muito lisonjeado. Doutor, primeiramente, o que é a sucessão pós-mortem por prole eventual, para que a gente possa contextualizar e situar o tema de hoje? Então, a sucessão pós-mortem, ela tem o seguinte compasso. A partir do momento que a sociedade evoluiu com o planejamento econômico e social, essa sociedade ela clama hoje por uma estrutura. Então, quando você pensa em formar principalmente uma nova família, da forma clássica que é o casamento, ainda previsto pela legislação, pela sociedade, ou através da união estável, que é o conjunto a união de pessoas com a finalidade de constituir família, você sempre se pauta hoje num planejamento, né? Isso vai dar certo? Tanto na parte emocional, na parte social e na parte econômica, né? Você ter um relacionamento envolve uma questão econômica. Então começamos a trabalhar o seguinte: olha, toda vez que eu tenho um planejamento, como é que o direito pode trabalhar uma expectativa? Porque a expectativa do direito nem sempre ela é tutelada, ela tutelava o direito na sua concretude. Então vamos trabalhar a expectativa. Então essa família falava: olha, eu vou ter um casal e esse casal tem a projeção de ter um filho, tem a projeção de perpetuar a sua espécie, de formar uma família com os moldes de ter filhos, ter netos. Mas a gente sabe que a única certeza que o ser humano tem é que um dia ele morre. Morte por causa natural ou morte por uma causa acidental, uma intercorrência. Mas isso pode interromper o planejamento da família? Então o tema fala sobre isso. Se eu fiz um planejamento de família, talvez, mesmo que ocorra a morte, eu ainda consigo ter esse planejamento realizado. Como? Praticando a postura de ter um filho. Então o que nós temos hoje? Hoje a tecnologia autoriza que você crie, deixe o seu embrião, seu material genético congelado através de uma criogenia, através de uma clínica onde esse material vai ficar preservado. E você pode usar esse material, deixar ele preservado por quê? Porque quando você coleta ele, você tem uma identidade, uma qualidade para utilizá-lo posteriormente. Hoje se usa muito quando você não consegue fazer a geração de filhos da forma natural, né? Problemas de, às vezes, infidelidade, a vida útil do espermatozoide, né? Às vezes ele não consegue, a vida útil dele não consegue chegar até o óvulo. Então vamos fazer uma inseminação artificial, pegamos o espermatozoide, pegamos o óvulo, fazemos a inseminação e fazemos, inseminando essa célula ovo-zigoto, lembra da escola que a gente estudava isso? Vamos fazer inseminação na mulher e ali vamos nascer um filho. E hoje essa tecnologia ela é mais conhecida dentro desse contexto, não é? Sim, de eu não ter condições de ter filho agora e eu vou usar essa técnica para ter um filho agora. Não com uma ideia de ter um planejamento futuro, de amanhã ter um filho. Então essa ideia de planejamento a gente sempre pauta mais na questão econômica. Olha, eu quero ter um filho amanhã, mas eu só quero ter um filho quando eu tenho estabilidade econômica, estabilidade de mercado, tenho um emprego estável, tenho algo estável economicamente, que vai me fazer frente a essa despesa que uma criança gera. É um ser que nasce totalmente puro, totalmente ingênuo, totalmente sem anticorpos. É necessário, quando ele é agredido ao nascer, ele é agredido com o mundo externo. Então você vai ter que dar todo o desenvolvimento e estrutura para essa criança. Então você faz um planejamento. É muito comum as pessoas falarem: não tenho condições de ter filho agora, porque eu tenho escola, eu tenho materiais, eu tenho medicamento, tenho pediatra, tenho plano de saúde. Então economicamente não é viável ter um filho,
porque eu vou botar uma criança no mundo e não vou ter estrutura econômica para manter a dignidade dessa criança no mundo. Então fazem planejamento. Mas ainda hoje a estrutura da reprodução artificial, né, seja ela homóloga ou heteróloga, ela exatamente busca o quê? Olha, alguém tem um problema imediato e eu não consigo ter um filho hoje. Então se eu não consigo ter um filho hoje, eu quero tentar ter o filho hoje. Não pensa no futuro do planejamento. E o pós-mortem pensa nisso. Ele fala, olha, se você está planejando ter um filho, caso você morra, pela forma natural e clássica de reprodução, você não vai mais ter filho. Por quê? Porque a pessoa faleceu. Agora, se você tiver esse material genético conservado, a legislação fala, eu vou ainda deixar o seu projeto de vida ter continuidade. Então eu vou deixar que você, vamos falar daqui a pouco de como eu vou operacionalizar isso, mas a ideia do tema, a ideia da sucessão pós-mortem para a prole eventual é, olha, caso você venha a falecer e tenha deixado material genético guardado em alguma clínica de reprodução, você pode, é uma faculdade, não é obrigatório, autorizar que o seu ex-cônjuge, que no caso é o seu viúvo, né, em linguagem apenas do texto da lei, possa utilizar esse material genético para dar continuidade ao seu projeto de vida. Ou seja, é a garantia da manifestação de vontade sim. daquele projeto familiar. Sim, sim. De ambos, ainda que um deles não mais esteja presente. Ainda mais que um deles esteja presente, mas eu estou presente através da declaração de vontade que eu estou deixando. Por isso que o Conselho Regional de Medicina, ele coloca a resolução que trata dessa reprodução artificial, e ele coloca que desde que tenha uma autorização por escrito da pessoa que deixou o material genético. E aí, usando a palavra documento escrito, trazendo para o mundo do direito, nós vamos falar, ele deixou um testamento, porque o testamento é o ato de disposição de uma vontade, em dizer, no momento que eu vier a falecer, a minha vontade é que a viúva tenha total autorização minha para utilizar o material genético que eu deixei para manter o nosso projeto de vida, que é aumentar a família. E detalhe, é uma visão também social que é interessante. Não precisa ser talvez um projeto da família, o homem, a mulher, aquele casal. Isso pode ser um projeto da família. Né? Eu gosto muito desse exemplo quando eu uso nas minhas aulas, que é, você tem um casal e às vezes o homem que faleceu era o filho único. Então perceba que ter um filho desse homem que faleceu não quer dizer ele queria ser pai de alguém, mas ele queria ter um filho para ter ainda a genética, a união da família. Então ele queria que os pais dele fossem avós também. Ele queria que o irmão dele fosse tio também. Então às vezes a gente fala, os filhos só são dos pais. Não, o filho, a criança, né, qualquer indivíduo que está numa célula familiar, a palavra é da célula familiar. Então a gente coloca que quando eu autorizo, eu estou buscando, além do meu projeto pessoal com o cônjuge, eu também estou pensando numa linha indireta de um projeto de família, de ter uma família manifestada, uma família dando projeção, né, a palavra que o direito romano gosta de perpetuar a espécie. Eu quero perpetuar a minha espécie, a minha linhagem. Eu vim para o mundo, alguns não acreditam, mas eu vim para uma função, para um objetivo. E o ser humano é reprodutivo, então nós viemos para a reprodução. Então a sucessão pós-morte para a prole eventual, ele fala para nós, legalmente instituído no Código Civil, olha, se você tem um projeto, e o projeto não é patrimônio, divisão de herança, isso é uma figura do testamento também da sucessão, mas a minha figura que interessa para a prole eventual é, você vai ter um novo filho. Então eu vou autorizar, se você quiser, autorizar a pessoa que está em vida a ter um novo filho seu, mesmo que você já esteja morto. Então essa é a ideia. E aí vai ter os efeitos sucessórios também, lógico, porque todo filho é filho, emanado pela Constituição, você vai ter os direitos sucessórios, de parentesco, de personalidade consagrados por ele. A gente só está entrando nesse assunto, como que o direito tutela essa relação desse planejamento, dessa sucessão pós-morte? Então, tem três correntes que falam. Tem a primeira corrente que é a clássica, e ela não é a adequada, diz o seguinte, olha, qualquer indivíduo que nasça após a morte da autor-herança não é herdeiro. Por quê? O direito da sucessão, a regra clássica dele, é a teoria de Saizine. Só é herdeiro, só posso chamar para herdar uma herança quem está vivo no momento da morte. Então, quando o autor da herança falece, eu vou abrir a porta, a gente brinca, quem é que está vivo para receber herança? São os filhos, são os netos, é os ascendentes, os pais, os bisavós, os avós,
ou só são o cônjuge, ou na última hipótese, são os colaterais. Então, no momento que a pessoa falece, eu tenho que ver quem está vivo. Excepcionalmente, quem já era morto tem a representação. Então, eu tenho essa configuração. Então, a primeira corrente fala, olha, se o filho nasceu após a morte, desculpa, não tem como eu ter direito sucessório ou direito de personalidade. Por quê? Porque a pessoa não existe mais, então logo não há como esse novo filho, esse novo ser humano ter vínculo sucessório e vínculo de parentesco. Aí a segunda corrente fala, olha, dá até para ter um vínculo de parentesco, mas o problema é a sucessão. A teoria de Saezine fala que a sucessão tem que ser aberta e tem que ser as pessoas vivas no momento do óbito. Então você pode até ser meu parente. Você vai ser meu filho para fins de parentesco e personalidade, mas para fins de herança, você não vai participar como herdeiro. O que você vai fazer é, os herdeiros que são vivos vão ter que, já que é eventual, você vai nascer depois, vocês vão ter a participação através de uma indenização. Agora, o que é mais correto é a terceira corrente. Olha, nasceu de você através de uma autorização por escrito? Nasceu. Então você é meu herdeiro. E aí vamos dividir a herança para todos os herdeiros, seja aqueles que estão vivos ou, excepcionalmente, para aquele que pode ser eventual. É a situação que me parece mais adequada, mais justa. Sim. E após o intervalo, eu quero que o doutor discorra sobre o assunto, porque nós temos a questão da como operacionalizar essa situação. Não é? Iremos a um breve intervalo, voltamos já. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o tema Sucessão Pós-Mortem por Prole Eventual. E o nosso convidado é o doutor Miguel Carlos Cristiano. Doutor Miguel,
doutor falava há pouco das três correntes, e a terceira seria mais justa e adequada, não é? Porque garantiria esse material genético, por assim dizer, todos os direitos sucessórios. Não é? Isso. E sob o ponto de vista da como seria operacionalizada essa herança, e até mesmo visualizando uma certa rejeição de outros herdeiros. Não é? Como que seria contextualizado esse cenário? O Código Civil ele já deixou bem delineado isso, e os enunciados promovidos nos debates jurídicos de direito civil, na jornada jurídica de direito civil, já deixaram bem harmonizados, muito embora não tenhamos questões grandes de prática, judiciais, jurisprudência, mas eles já enfrentaram esses debates para garantir a segurança dessa pessoa. Vamos admitir, porque a ideia do direito dizer que a pessoa que tem personalidade jurídica somente é aquela que nasce com vida, ideia romana, Código de Bevilacqua, lá da Ordenação das Filipinas, não é a interpretação que nós temos que usar hoje, até pela tecnologia. Então a gente aplica, tem direito de personalidade, direito à herança, o direito da pessoa natural, desde a sua concepção até o nascimento com vida, e agora com esse dispositivo dizendo, olha, inclusive aquele que vai nascer. Então como é que funciona o procedimento que está regulamentado no Código Civil? Mas a partir do momento que ocorre o falecimento, já abre a sucessão. Isso é a teoria de Saizine, não tem nenhum problema. Agora, se eu tenho um testamento dizendo que eu tenho uma prole eventual, o Código fala, olha, vamos nomear um curador especial que vai administrar e gerenciar os interesses dessa prole eventual. Então, exemplo fictício, a pessoa faleceu e tinha 2 filhos, mas existe um testamento para um possível terceiro filho, possível terceiro. A gente sabe que dentro da fertilidade você pode ter os gêmeos, mas a gente só, vamos imaginar por enquanto no 1. Então, vamos pegar essa herança que vai ser dividido, o patrimônio, vamos dividir por 3. Esses 2 com direito legítimo, porque são filhos, são vivos no momento da morte, e esse que pode nascer. Esse que vai nascer vai ter um curador que vai gerenciar e administrar esse patrimônio, inclusive prevendo todos os frutos e rendimentos que essa herança vier a dar também serão revertidas para essa prole eventual que pode nascer. E aí vamos fazer a pergunta, ok, abriu a sucessão, nós temos a possibilidade de ter uma prole eventual, ótimo. Ela tem um prazo para nascer? E aí nós temos uma questão também jurídica. O Código fala 2 anos. Então, no momento do óbito, a pessoa que é indicada em testamento para ter a sucessão pós-mortem, ou seja, para usar o material genético para produzir esse novo filho, tem 2 anos para realizar essa fecundação artificial. 2 anos. Passados 2 anos, a legislação fala, pegue essa parte, lembra que éramos 3? Pegue essa herança que era dessa prole eventual, ela não veio a existir. Redivide com os 2. Ou seja, eu vou salvaguardar o direito sucessório dessa prole eventual. Então, veja, eu estou entendendo agora, judiciário, estou entendendo direito civil. Quem detém direito sucessório é as pessoas naturais, seja elas concebidas ou nascidas, e excepcionalmente uma pessoa que não nasceu ainda, que não foi concebida ainda, mas tem uma perspectiva de nascer, tem uma perspectiva de ser gerado. Então eu divido por 3, uma hipótese simples. Não nasceu? Reverte para os outros 2, se divide novamente. Ah não, nasceu? Já está dividido por 3. Então não tem nenhum problema, simplesmente vou pegar o quê? Vou dar a titularidade daquele patrimônio que foi deixado para ele para a pessoa, porque aí ela nasceu, ela vai adquirir personalidade, nome, prenome, estado civil, filiação, etc. Então a lei prevê essas 2 possibilidades. Você vai aberto inventário, como qualquer inventário judicial, não vai parar o inventário, não vai fazer nada. Só vai dizer o seguinte, tem uma prole eventual? Então vamos nomear um curador especial. Pode ser e deve ser, até por uma questão de preservação e de coerência, eu não indiquei uma mulher para gerar esse filho, então ela é a curadora especial dele. Ela automaticamente é a curadora então, especial. Quando pedir, acredito, porque a legislação não fala que deve, mas por questões de curatela, o próprio processo fala, quem tem ligação mais próxima com a pessoa que está sendo curatelada deve ser o curador. Então, me desculpa, se eu estou indicando que essa mulher tem autorização para colher o material genético para ter um filho meu,
nada mais do que correto que ela seja administradora, curadora dos interesses da criança que irá nascer. Então eu abro o inventário, nomeio ela como curadora, ela não é herdeira, ela é a curadora da prole eventual. Então ela vai administrar o patrimônio que ela receber, prestando contas para o juiz, informando o que está acontecendo com ele, e quando a criança nascer, for concebida, inseminação artificial e nascer, eu simplesmente vou pegar aquele patrimônio que estava em nome de, tipo, embrião, porque eu não vou ter nome. Na hora que ele adquirir a personalidade, eu vou extrair a carta para transmitir aquele patrimônio para aquela pessoa. Então essa seria a formatação técnica de fazer. Ah, mas os herdeiros podem ficar incomodados, né? Ah, como é que eu vou dividir herança com alguém que não nasceu? Ah, desculpa, é um pensamento social que a gente precisa evoluir dentro da sociedade. O doutor ainda colocou como uma questão nova sob o ponto de vista social e complexa, nós ainda não temos um entendimento jurisprudencial sobre o tema. Não, de debates trazidos, inclusive um que nós vamos trazer daqui a pouquinho, que é o prazo, porque eu falo 2 anos porque é o prazo que o código coloca. Então o código põe lá, se em 2 anos não tiver a inseminação artificial, os efeitos da declaração para a sucessão pós-mortem perdem os efeitos. Você pega aquele patrimônio, né, voltando para aquele exemplo dos 3, e divide para os 2 que já eram herdeiros vivos no momento do óbito do autor da herança. Agora, eu tenho problemas de hermenêuticas que falam, Código Civil de 2002, o seu projeto foi na década de 90. Aí você fala para mim, quando o legislador pensou em introduzir 2 anos, o que ele pensou? Por que ele escolheu os 2 anos? Porque na época a data era o período de validade do embrião. Então a tecnologia que se tinha para manter esse embrião congelado com validade era 2 anos. Aí vem o Conselho Federal de Medicina com uma resolução e fala que agora, e a própria lei de biossegurança, que eu posso ter esse material conservado por 5 anos. Então, aí é uma questão de hermenêutica, agora interpretativa. Né? A interpretação gramatical apenas é 2 anos, está no código, está tudo certo. Positivismo keynesiano clássico. Não. Olha, é uma interpretação lógica. Se o código escolheu 2 anos naquela época, era porque 2 anos era o prazo de conservação do embrião, do óvulo, do espermatozoide. Agora, se eu tenho tecnologia para 5 anos, talvez a interpretação mais adequada seja aguardar 5 anos. Porque esse é o projeto de vida que aquele casal quis naquele momento. Manter um material genético para posteriormente, no momento adequado, economicamente, socialmente, e por que não? Estão passando por um monte de problemas ambientais, ambientalmente. Eu não sei como é que vai ser o mundo, né? Tivemos aqui furacão Irma, tivemos um monte de catástrofes ontem no México. Então, talvez eu não quero trazer ainda para esse cenário. Quero aguardar uma projeção futurística mais adequada para trazer uma pessoa ao mundo numa sociedade talvez melhor, numa situação mais harmônica. Então, eu posso pensar também numa estratégia ambiental, numa análise ambiental. Então, é uma decisão do casal. Agora, eu vou limitar a decisão do casal por um prazo que está no código, sendo que ainda eu tenho vida útil para aquele espermatozoide, para aquele óvulo ou para aquele embrião que já está fecundado. Aí você fala, desculpa, a interpretação tem que ser lógica, né? Qual que era a ideia do legislador? Preservar, dar a opção para aquele casal ter um filho após a morte. Então, se hoje eu tenho uma fertilidade, uma conservação da criogenia de 3 anos, 4 anos, 5 anos que ele manda a resolução, e com o avanço tecnológico pode chegar talvez a 6, 7, 10 anos, por que não respeitar a vontade, que é a minha última declaração de vontade? Era a minha vontade ter um filho após a morte, caso houvesse esse fato. Então vamos aguardar o prazo de validade do embrião, de validade do espermatozoide do óvulo. Então vamos aguardar. Então você percebe que nós temos essa questão do prazo e essa questão de que discutir se é herdeiro ou não, aí com ressalvado todas as posições de contrário, com devido respeito, isso desde 88 está sacramentado. Porque a Constituição de 82 deixou muito claro, filho é filho, não importa o meio de concepção, não importa o meio de configuração do parentesco, quer seja ele sanguíneo, que é o normal do sangue, né, da sua espécie, do seu material genético, quer seja o adotado, quer seja o civil, que é aquele afetivo, né? Olha, é afetivo, eu tenho alguém que eu chamo de filho porque eu criei desde pequeno. Por que aquela pessoa que tem meu vínculo sanguíneo é mais herdeiro do que aquele que não tem vínculo sanguíneo? Então eu tenho um parentesco civil também. Então a gente percebe que na evolução da sociedade,
dizer nasceu antes, nasceu depois, em termos constitucionais, numa linha de análise vertical, não tem dúvida. É filho, não importa, nasceu depois, vai ter a participação hereditária também. A diferença é, se não for concebido no prazo de validade do embrião, a lei de biossegurança até fala, ele é descartado ou é colocado para estudo. Agora, se eu estou no prazo de validade, a pessoa detentora do direito, no caso a viúva, de usar esse material genético para ter a prole eventual, vier a usá-la, desculpa, temos um filho do casal. Filho de um casal que infelizmente um deles não está mais vivo. Correto. Mas eu tenho um filho do casal, não posso falar, você é um filho diferente do outro que já estava vivo. Não, não, vocês dois são filhos, têm os mesmos direitos, as mesmas garantias segundo a Constituição. Doutor Miguel, até para finalizar, quais os desafios em termos culturais que o doutor acredita que a comunidade jurídica ou mesmo a sociedade tem no enfrentamento do tema? Principalmente na ideia da continuidade da família, porque essa mulher não é que vai ser a mãe de alguém que já faleceu, talvez já tenha um novo relacionamento. Enfim, quais são os desafios ainda que a gente tem que enfrentar em relação ao tema? Principalmente o direito de família que a gente tem no Brasil, ele tem um aspecto ainda muito forte com o direito romano-germânico ligado ao catolicismo. Então, é difícil para nós na sociedade digerir uma ideia sobre ter um filho que ainda é muito pujante na sociedade, que não seja do fruto de um casamento. Então, quando você fala que você tem um filho que não é de um casamento, ou seja, apenas de uma relação eventual, a sociedade tem um pouco de repulsa ainda sobre isso. Tanto que quando você vai formar casais, você conversa com pessoas, às vezes você acaba ouvindo num papo informal, olha, mas será que casar com alguém que já é divorciado, casar com alguém que é viúvo, casar com alguém que já tem filho é bom? Então você ainda tem essa pergunta que a sociedade faz, e é uma sociedade que precisa de se desprender de valores que nós tivemos desde a época do descobrimento do Brasil, do nosso sistema de colonização, que é de exploração, de sermos individualistas, de pensar apenas no meu bem-estar. E a gente tem que pensar no bem-estar do próximo, no bem-estar da outra pessoa. E eu diria que, sendo romântico para a gente usar a expressão, se você vai ter um relacionamento e a pessoa não aceita a sua história, a sua vontade como história, me parece que o seu relacionamento já está fadado ao fracasso. Sem dúvida. Então, eu acho que esse valor é importante da sociedade ver, olha, eu estou tendo um relacionamento com você, mas você vai ter uma história. E uma história que foi pautada em algum momento, e esse momento teve uma disposição que era a vontade, isso que é muito legal, dos dois. No momento que um faleceu, o outro deixou uma expectativa para dizer, olha, a nossa vida não vai acabar com a minha morte. Eu ainda vou dar continuidade ao nosso projeto de vida, de talvez termos uma família, perpetuarmos a nossa essência, perpetuarmos o nosso relacionamento. Que nem muitos falam, a gente fala isso até no fórum, quando a gente tem, infelizmente, as questões que envolvem divórcio, guarda. Né? O filho é para sempre. Então, se a gente tem a expressão que o filho é para sempre, você não pode divorciar essa história que teve e dizer, olha, se você vai casar comigo ou vai ter um relacionamento comigo, você não pode conceber um filho do seu ex que já morreu. Por quê? Só porque ele ainda não foi concebido, quer dizer que se o filho já existisse, você ia aceitar? Quer dizer, só porque ele não nasceu, eu não aceito que você faça essa concepção? Então me parece que você acaba tendo exatamente o dogma do individualismo, do preconceito, da arrogância, da pessoa pensar apenas em si própria, não pensar no bem-estar do outro, que nem eu falei. É um projeto da família, às vezes não se limita apenas ao casal, pode ter extensões, pode ter os avós. Então imagina que a sua decisão em dizer para o seu cônjuge que está tendo um relacionamento novo, olha, caso você queira utilizar o material genético do seu ex que faleceu, eu não vou mais ter relacionamento com você. E a pessoa, por uma questão que influencia ainda econômica, eu não vou fazer porque eu preciso desse novo companheiro para meu sustento, para a minha dignidade. Tá, e como é que fica a família daquele que faleceu? Que tinha uma expectativa talvez de ter um filho, de ter, um neto, de ter um sobrinho, ou se ele fosse filho único, não vai ter mais não vai ter mais a linhagem dentro daquela família. É questão de profundo respeito à dignidade Exato. da pessoa humana. Né? A pessoa tem que analisar que nós estamos numa sociedade
onde a Constituição, desde 88, já começou a dar um comando para nós, uma visão, e a gente percebe que a legislação está cada vez mais passando isso para nós. Olha, nós temos que atingir não somente um caráter individual, mas uma função social do direito. Então não é só da propriedade, da dignidade, não, é a função social de todos os elementos, previdenciário, tributário, ambiental, trabalhista, civil, tudo tem um aspecto social, tudo tem uma resposta social, uma resposta para a sociedade. Perfeito. Eu quero imensamente agradecer, doutor Miguel, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para novos convites. Muito obrigado. E a você, continue com a gente nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.